Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, Paz do Senhor Jesus. Vamos continuar os estudos sobre a criação de Adão e Eva. No estudo de hoje vamos ver a criação de Eva. Eva, nome hebraico Havá, vem de uma raiz de uma série de palavras relacionada à vida. Então, Havá, você tem aqui Haim, que é vida, Hayá, criatura vivente, criatura viva, Hai, que é vivo, e aqui você tem Gênesis 3, chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Então, viventes, Hayá, e Eva, Havá. Então, Havá vem de Hayá. Nós vimos isso no último vídeo. Continuando, vamos ver algumas características de Eva. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas. A palavra em hebraico é tisela, da direita para a esquerda, tisela, que significa lado, lateral, não é costela. Essa palavra ocorre algumas vezes na Bíblia, geralmente relacionada à construção do templo e do tabernáculo. Então, em Êxodo 26, por exemplo, quando Deus dá as instruções a Moisés para construir o tabernáculo, ele diz assim: para as tábuas de um lado do tabernáculo. Então, a palavra lado em hebraico é tsela. Aqui em 1 Reis, e assim lhe fez câmaras laterais, quando Salomão estava construindo o templo. Então, mais uma vez, a palavra é tsela. Aqui no caso, você tem tselaot, que é o plural de tisela. Então, a palavra tisela, ela está relacionada a esse contexto de lado, lateral. Em nenhum momento o texto traz essa relação de costela. Então, a palavra tisela não significa costela, e sim lado ou lateral. Vamos ver as implicações disso. No último vídeo, nós vimos isso aqui, esse versículo, e disse Deus: façamos Adão à nossa imagem. Então, esse Adão que Deus cria inicialmente, ele não tem distinção de gênero. A imagem de Deus, ela não é masculina nem feminina. Deus ele é um ser espiritual. Ele não tem gênero, não tem distinção de gênero, de sexualidade. Então, no primeiro momento, ele cria Adão à sua imagem, sem essa distinção de gênero. E nos versículos seguintes, ele cria o homem masculino e cria a mulher. Então, essa distinção entre masculino e feminino só se dá depois. Mas, primeiramente, ele cria um Adão sem distinção de gênero. E aqui você tem o versículo Gênesis 2:22, que diz assim: e do lado que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então, esse homem que está em negrito aqui, como nós vimos no último vídeo, homem pode significar homem masculino, mas também homem significa ser humano. Então, quando Deus cria o homem, na verdade ele está criando um ser humano. E somente depois é que ele diferencia entre o masculino e o feminino. Então,
Deus cria o homem, depois forma o masculino e o feminino, e ele traz essa mulher para Adão. Este Adão em vermelho é esse homem aqui, certo? Adão pode ser homem masculino e pode ser ser humano. Então, quando Deus traz para Adão, é esse Adão aqui, certo? Então, o homem masculino e a mulher, eles são metades de Adão. A mulher não é uma costela de Adão, ela é metade de Adão. Ambos se complementam para formar a imagem de Deus. Então, lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 2, ele diz que ele criou o macho e a fêmea, e ele dá o nome dos dois de Adão. Adão significa ser humano. Então a mulher também pode ser chamada de Adão, porque a mulher é um ser humano. Então o homem é um Adão, é um ser humano, e a mulher também é um Adão, um ser humano. Continuando, vamos ver aqui algumas características de Eva. Então a Bíblia traz algumas palavras como ajuda. Farei para ele alguém que o ajude, uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que auxilie. Então essas palavras que estão em vermelho, em hebraico, você tem Ezer, uma ajudadora, auxiliadora, alguém que socorre, né? Essas palavras em negrito, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a outra metade. Aqui na Almeida Corrigida e Fiel ele traz idônea. Aqui na NVI ele traz uma correspondente, alguém que lhe corresponda. Em outras versões você tem essas palavras aqui: adequada, semelhante, alguém que o complete. Então essas palavras em negrito, em hebraico, a gente tem essa palavra aqui, kenegdo. Então essa palavra kenegdo em hebraico traz essa ideia de alguém correspondente, em frente a, diante de, a contraparte, um espelho, uma imagem oposta. Vamos ver com mais detalhes. A palavra Ezer, ela ocorre bastante na Bíblia para descrever um dos atributos de Deus, né? Por exemplo, a nossa alma espera no Senhor. Ele é nosso auxílio. Então a palavra auxílio lá em hebraico você tem Ezer. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então essa palavra socorro lá em hebraico você tem Ezer. Aqui você tem Eleazar, El-Azar, Deus, El, Azar, ajuda. Então Eleazar, filho de Arão, foi um dos sacerdotes. Eleazar. Então essa palavra Azar traz essa ideia de auxílio, ajuda, um apoio, um auxílio poderoso, um socorro salvador. A ideia de sustento, de fortalecer o outro, né? E a palavra kenegdo tem esses significados aqui: em frente a, correspondente a, o espelho que se opõe para completar, que equilibra. Então a mulher, ela não é apenas uma costela, uma simples ajudante, uma subalterna. Então essa palavra ezekenegdo traz a ideia de comunhão, comunhão face a face. É um trabalho conjunto, cooperação mútua para cumprir um propósito, uma parceira que completa, a contraparte, um apoio que dá equilíbrio. Então você tem um casal aqui
segurando o peso juntos, uma caixa, né? Então você tem um homem segurando de um lado e a mulher segurando do outro. Então são duas forças aqui que se complementam, né? Não é o homem carrega e a mulher só ajuda. Os dois trabalham juntos. Os dois levantam o peso juntos. É sobre dividir o peso, né? Aqui eu trouxe uma figura de uma barra, um peso, né? Então você tem duas forças aqui trabalhando em conjunto para levantar esse peso. Se você tirar uma dessas forças, a tendência é esse peso cair. Então são duas forças opostas. Para quê? Para dar equilíbrio. Então isso aqui traz equilíbrio. É isso que significa Ezer Kenegdo. Uma força apoiadora, né? Que dá equilíbrio. Essa é a ideia. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo, né? Curta, compartilhe, se inscreva. Obrigado por assistir. Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Até o próximo vídeo.